Bom dia, meus irmãos. Eu me chamo Leandro Siqueira, sou missionário da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista e atuo na missão Asas de Socorro. Sou casado com a Vanessa e nós temos duas filhas, a Clara e a Liz. E estamos atuando ali na base de Anápolis, Goiás, na missão Asas de Socorro. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a importância do ministério e nós vamos meditar no texto de Zaqueu, Lucas 19, né, um texto bem conhecido. E nós vamos passar pelo texto, analisar o texto e fazer um breve estudo sobre esse texto que Jesus deixou para nós. Eu sempre brinco que quem tem filhos gosta muito das histórias de Jesus, né? E a gente sempre estuda essas histórias em casa com as crianças, mas também esses textos têm aplicações muito boas para nós adultos. Então nós vamos olhar o texto que está aqui em Zaqueu, em Lucas, capítulo 19, que fala da história de Zaqueu. Então, Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: Que ele se hospedara com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para nós entendermos um pouco melhor o que se passava aqui, Jesus ele vinha caminhando em direção a Jerusalém e ele passa por Jericó, pela cidade de Jericó. Jericó é a cidade mais antiga que a gente tem relato na Bíblia. É uma cidade que está extremamente baixa, 400 metros abaixo do nível do mar. Era uma cidade também conhecida por suas palmeiras, suas figueireiras, uma cidade muito arborizada, muito cuidada, uma cidade rica. Dentre as características dela, era a cidade onde o rei Herodes e seu filho tinham um palácio de veraneio, um palácio de férias. Eles construíram jardins enormes naquela cidade. Então, era uma cidade belíssima, né? Era uma cidade conhecida pelo comércio, pela riqueza. Era uma cidade também onde os sacerdotes moravam. Era tão boa a cidade que, ao invés de morar em Jerusalém, muitos deles moravam ali em Jericó e subiam para trabalhar em Jerusalém. E é interessante que, em meio a tudo isso, todas essas características dessa cidade, Jesus decide passar por ali. E era a última vez que Jesus passaria por aquele local, por aquela cidade, porque naquela mesma semana ele seria crucificado. Então, analisando um pouco mais, de forma um pouco mais profunda, era a última oportunidade que aquelas pessoas tinham de ouvir falar de Jesus, de ouvir o Evangelho, de ter um contato com Jesus, pois naquela mesma semana, ele seria morto e crucificado. E é interessante que, em meio a essa multidão toda, a gente observa que apenas 2 pessoas aproveitam essa oportunidade. Um deles, um rico, conhecido como maioral dos publicanos, uma pessoa que tinha acesso a todos os bens, praticamente tudo que a sociedade daquela época poderia prover de conforto, riqueza, e um outro que contrastava totalmente com essa situação, era um mendigo, um cego, um maltrapilho que vivia à margem da sociedade. E apenas essas 2 pessoas aproveitam essa oportunidade de ter esse contato com Jesus e entender a mensagem que Jesus trazia. Esse mendigo, esse cego, esse maltrapilho, quando Jesus passa, antes de entrar em Jericó, ele percebe, talvez pelo movimento da multidão, que Jesus estava chegando,
provavelmente já havia ouvido falar que Jesus passaria por ali, e ele começa a gritar por Jesus, pedindo ajuda, pedindo socorro, começa a gritar de forma desesperada ali, e a multidão percebe aquilo e manda ele se calar, fala para ele não incomodar Jesus, e quanto mais as pessoas falam para ele ficar quieto, se calar, mais ele grita, mais ele pede pelo socorro de Jesus, e Jesus percebe isso, ouve aquele clamor, e manda chamá-lo. E quando ele chega, Jesus para tudo o que ele está fazendo, olha para aquele cego e pergunta o que ele quer, o que ele deseja. E ele expressa ali o seu desejo a Jesus. Ele fala que queria ser curado da cegueira. Jesus olha para ele e fala para ele enxergar e diz: a tua fé te curou. Então esse é um personagem que aparece aqui nesse texto, que aproveita essa oportunidade, né, em meio àquela multidão, de ter um encontro verdadeiro ali com Jesus. E pela fé ele é curado e é salvo ali. E o outro personagem é Zaqueu. Zaqueu, o texto trata Zaqueu como um publicano, o chefe dos publicanos, né? E para a gente entender um pouco o contexto aqui, Zaqueu era um judeu e o Império Romano havia dominado aquela região toda, e eles não tinham pessoas suficientes para fazer o trabalho de coletoria de impostos. Então, eles contratam algumas pessoas para fazer esse trabalho. E Zaqueu, o texto diz que ele era o chefe desses publicanos, é o maioral ali. Então, ele era quem organizava toda essa coletoria de impostos, contratava pessoas para fazer isso. E é interessante que ele coletava impostos também da população judia ali. E, aprofundando um pouco, estudiosos dizem que eles, além de coletar um imposto altíssimo, eles ainda cobravam mais impostos ali para desviar dinheiro para eles mesmos. Então, a gente tem um personagem aqui que é odiado pela população, que roubava, que era praticamente chefe de uma quadrilha ali que extorquia a população pobre, e eles não tinham nenhum escrúpulo a ponto de talvez pegar dinheiro de pessoas que só tinham aquele recurso para se alimentar e eles não queriam saber. O imposto tinha que ser pago e o dinheiro teria que ser desviado para eles ficarem cada vez mais ricos, né? Então, esse é o personagem que aparece aqui. O texto fala que ele era o maioral, o chefe dos publicanos e responsável por essa coletoria de imposto ali em Jericó, nessa cidade. O texto diz o seguinte, diz que Jesus entra em Jericó e atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. É interessante que Zaqueu ele tem esse interesse em buscar Jesus, em buscar algo maior, né? Ele tinha acesso a praticamente tudo que a sociedade poderia prover através dos recursos que ele tinha, era riquíssimo, mas ele busca algo mais, ele queria algo diferente para a vida dele. Ele provavelmente tinha um vazio grande ali no seu interior que não poderia ser preenchido pelo recurso, pelo dinheiro. E o texto diz que ele procura ver quem é Jesus. E além dessas características de desonesto, é interessante que no original o nome Zaqueu significa honesto, uma pessoa honesta, né? E aqui ele é uma pessoa totalmente ao contrário do que o nome dele significa. E a outra característica interessante que o texto narra fala que ele era uma pessoa de baixa estatura. Estudiosos dizem que ele tinha cerca de 1,35 m, 1,40 m. Era um homem bem baixinho, muito, muito baixinho. Provavelmente tinha sofrido muito com isso durante a infância, durante a adolescência e até agora durante a vida adulta. Isso dificultaria o acesso dele a Jesus, em meio à multidão. Não sei quantos já andaram numa multidão aqui, mas para você andar no meio da multidão é difícil, é complicado, se tem muita gente ali esbarrando no outro, e para uma pessoa de baixa estatura isso é mais difícil ainda. E ele percebe que ele não chegaria até Jesus em meio à multidão. Então, o texto diz que ele resolve subir num sicômoro. O sicômoro é uma espécie de uma figueireira, uma árvore, né, que produz uma figueira brava, que não é comestível. E tem alguns vídeos, estudos que dizem que essa árvore ainda está lá até hoje. Tem vídeos que mostram ela cercada por uma grade, com uma placa, dizendo que foi aquela árvore ali que Zaqueu subiu para ver Jesus. E o texto fala que ele corre em direção a essa árvore, é uma árvore que tem galhos mais baixos, e isso permite com que ele, mesmo sendo de baixa estatura, consiga subir nessa árvore, a ponto que ele enxerga Jesus caminhando ali em meio à multidão. E o texto segue dizendo que ele sobe nessa árvore, tem acesso
visual a Jesus. E o versículo 3 diz o seguinte: procurando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E é interessante que ele está ali, e o objetivo dele inicialmente é ver Jesus, ver quem era Jesus, né? E o versículo 5 diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Assim como Jesus fez com o cego, ele está no meio da multidão, provavelmente um tumulto, barulho, pessoas querendo chegar até ele, querendo tocá-lo, querendo ter algum tipo de, talvez, conversa com ele. Ele para no meio disso tudo e olha para aquele pecador, para aquele cego. Ele estende o seu olhar, estende a sua atenção. E também fica uma aplicação interessante para a gente aqui, que às vezes no meio da correria, do dia a dia, eu sou um piloto em asa de socorro, trabalho com aviões, a gente vai muito para as aldeias e às vezes a gente tem uma escala grande de voo para cumprir naquele dia, chegando a fazer 4, 5 aldeias num dia só, voando para 4, 5 aldeias. E às vezes é uma pessoa que precisa de uma atenção, de um olhar, precisa ouvir a palavra de Deus. Tem aldeias que eles já falam a língua portuguesa e a gente tem o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. E eu lembro que esse ano eu estava voando ali no Mato Grosso e nós íamos naquele dia para 2 aldeias. Tem um missionário lá da Igreja Batista Americana que ele está iniciando um trabalho de evangelização em algumas aldeias onde não tem pregação do Evangelho. E o tempo estava muito bom, um dia bonito, nós decolamos e fomos para a primeira aldeia, só que chegamos lá, o tempo fechou, coberto de nuvens, e eu tentei de várias formas tentar achar aquela pista e não foi possível. A gente não conseguiu pousar naquela aldeia. Então nós tentamos ir para a segunda aldeia. E voamos até lá, chegamos lá o tempo muito fechado também, depois de mais ou menos 15 minutos sobrevoando o local, tinha um buraco entre as nuvens em cima do rio. E foi possível descer com o avião, ir por baixo das nuvens e encontrar e pousar naquela pista. E pousamos lá. E quando a gente chegou, algumas dessas aldeias têm o que eles chamam de enfermaria, né, ou farmácia. Tem um local lá com remédios e um enfermeiro cuidando dos indígenas. E logo que a gente chegou, a indígena pediu para a gente, a enfermeira nos chamou e falou que nós teríamos que fazer o teste de Covid. E fizemos. O meu deu negativo e do missionário que estava comigo deu positivo. Então, o trabalho que seria feito ali, inicial, de contato e evangelização, principalmente com as crianças, não pôde ser feito. Nós tivemos que recolher tudo e regressar para a cidade. Foi muito frustrante para mim, para o missionário que estava comigo. Ele já vinha alguns meses planejando aquele trabalho. E a gente ficou sem entender o motivo daquilo, né? Por que isso aconteceu? E a gente entrou no avião, decolou, voltando para a cidade. Tudo normal no voo. Quando a gente chegou na cidade ali de alta floresta, para pousar numa pista boa de asfalto, a hora que o avião tocou o chão, a roda direita travou. E nós quase saímos da pista com o avião. Quando ele desacelerou, foi possível controlar e trazê-lo de volta para o meio da pista. E eu consegui tirar o avião para o pátio, taxiei e cheguei ali, olhei para o pneu tinha estragado, tinha gastado até o limite dele, a lona, né? E nós tivemos que começar a correr atrás de um local para comprar pneu, não é tão simples assim, ligamos para outras cidades. E, por fim, depois de muito trabalho, a gente conseguiu uma oficina aeronáutica que pôde fazer a troca daquele pneu. Tive que comprar um pneu usado, não achamos um pneu novo. E a gente tentando entender meio aquilo tudo, né? Por que não foi possível fazer o trabalho? Por que um problema no avião inesperado? E o mecânico abriu, eu pedi para ele olhar todo o sistema de freios e não tinha nada, nenhum problema. Não tinha uma explicação para aquela roda ter travado no pouso. E eu estou há 15 anos na aviação. Isso nunca tinha acontecido comigo. E a gente começou a pensar, orar, e eu sentei no pneu do avião lá e comecei a falar com Deus e tentar entender o motivo daquilo tudo, né? E aí esse missionário que estava comigo, ele falou assim, olha, uma das aldeias que eu fui anteriormente, uma senhora me procurou e falou, vocês têm que ir lá em Marovi, que foi o local que nós pousamos e não pudemos fazer o trabalho. E ela falou assim, vocês têm que ir lá porque lá está tudo muito escuro. Mas como assim escuro? Ele perguntou. Ela falou, está escurecendo cedo? Ela falou, não. Está morrendo jovens, adolescentes, tem alguma coisa estranha, está muito escuro.
E a gente foi entender que havia uma resistência muito grande do inimigo para que o evangelho não fosse pregado naquela aldeia. E naquele dia realmente não foi pregado. Nós começamos a orar e cerca de 4 meses depois, um outro piloto amigo meu voltou com esse missionário naquela aldeia e o evangelho foi pregado lá e tem um trabalho sendo iniciado lá, para a glória de Deus. Então, muitas vezes a gente está na correria do dia a dia e não consegue olhar para o necessitado, olhar para aquela pessoa que precisa ouvir o evangelho de Cristo, né? E Jesus faz isso. Ele faz isso primeiro com esse mendigo, com esse cego, que é uma pessoa pobre, que não tinha acesso a bens, e num contraste agora imenso, ele para em meio à multidão, levanta os seus olhos, vê uma pessoa na árvore, provavelmente um homem já um pouco mais de idade, e isso chama a atenção dele. Interessante que ele fala para Zaqueu, desça depressa. E Zaqueu obedece imediatamente, ele desce depressa. E o texto fala que foi depressa mesmo, ele obedeceu de imediato. E aí Jesus faz uma coisa interessante que a gente não vê em outros textos. A maioria dos textos, quando Jesus se hospeda na casa de alguém, ele é convidado a se hospedar. E aqui ele se convida. Ele fala, hoje eu vou ficar na tua casa. Ele se convida para ficar na casa de Zaqueu. E eu posso imaginar Zaqueu aqui talvez assustado, surpreso, sem imaginar que Jesus ficaria na casa dele, né? Ele sabia o que ele fazia, ele sabia que ele fazia coisas erradas, sabia que desviava dinheiro, sabia que roubava dinheiro da população, sabia que era um pecador e é pego de surpresa com essa fantástica notícia. E ele obedece, ele leva Jesus para ficar hospedado na casa dele. E o versículo seguinte nos traz algo interessante também. O versículo 6 diz assim, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E aí aqui tem mais uma aplicação interessante. Quantas vezes a gente recebe Jesus com alegria, né? Às vezes a gente está envolto a problemas, tristezas, dificuldades, e você chega ali aos pés de Jesus, ajoelhado, sabendo que Jesus tem as soluções, mas nem sempre com alegria, né? E aqui, um pecador miserável, ele desce dessa árvore e vai até Jesus com alegria. E é uma lição para a gente. Sempre que a gente chegar até Jesus, nós devemos chegar com alegria. Muitas vezes com problemas que para nós parecem impossíveis de ser resolvidos, mas que para Jesus eles são possíveis. Mas a gente deve chegar até Jesus com alegria, porque ele já nos deu o maior presente de todos, né, que foi a salvação em Cristo. E é isso que está prestes a acontecer aqui com esse homem. E o versículo 7 diz o seguinte: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E aqui a população, talvez com inveja, com ciúmes, olha para aquilo e fala, mas como assim? Jesus, um homem santo, puro, Deus encarnado aqui na Terra, ele vai, tantas pessoas boas aqui, né, talvez sacerdotes, pessoas nas quais das quais poderia ter escolhido um local melhor para se hospedar, ele vai se hospedar na casa desse bandido, desse ladrão, que nos rouba, que é um péssimo exemplo aqui, que é odiado pela sociedade. Jesus escolhe essa pessoa para se hospedar. Então, o texto fala que todos murmuraram. Não foram grupos separados, mas todos que estavam ali murmuravam. Não teve nenhuma exceção. E eu fico pensando na gente, né? Se Jesus estivesse no nosso meio hoje aqui e chegasse em meio à multidão, talvez aqui em Vitória da Conquista, e a gente estivesse lá para ver Jesus e ele escolhesse uma pessoa conhecida por ser um bandido aqui, para se hospedar na casa dele, como é que seria a nossa reação, né? Será que a gente falava, nossa, realmente Jesus veio para buscar e salvar essa pessoa? Ou a gente reagiria como essa população aqui que murmurou, resmungou, ficou extremamente revoltada porque ele tinha escolhido um pecador para se hospedar na casa dele? Então fica mais uma lição importante para a gente, né? Jesus ele não está olhando para as pessoas que são boas perante a sociedade. Ele está olhando para o pecador mesmo. Ele veio para salvar o pecador. A gente vai ver isso no final do texto. E o versículo 7 diz o seguinte, o versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais.
E aí a gente começa a ver aqui, assim como a gente viu na vida ali do mendigo, do cego, o processo de verdadeiro arrependimento. Antes da gente entrar nisso, a gente percebe aqui, Jesus fala disso no versículo anterior, quando aquele homem rico pergunta para ele o que é preciso para ir para o céu, e eles citam alguns pontos ali sobre os mandamentos e tudo, mas Jesus fala para ele, ó, venda tudo que você tem, doe aos pobres e me siga. Ele não consegue fazer isso. Aquele homem rico não consegue fazer isso. Por um único motivo, ele amava o dinheiro. Ele não consegue se desvencilhar daquilo porque ele tinha amor ao dinheiro. E é isso que Jesus condena. A gente não vê Jesus condenando o dinheiro, mas ele condena o amor ao dinheiro. E Zaqueu, obviamente, tinha amor ao dinheiro. Alguém que é capaz de roubar dos outros para enriquecer, mostra que ele tinha muito amor ao dinheiro. E é interessante que Jesus ele não trata o diabo ou algum outro pecado, alguma outra coisa como Senhor. Mas o dinheiro ele trata como Senhor. Tanto é que ele fala que não é possível servir a dois senhores. Então, a importância que a gente vê ao amor ao dinheiro. Né? Uma pessoa que ama o dinheiro, ela não consegue enxergar mais nada, simplesmente o amor àquele recurso, àquele dinheiro. Zaqueu era uma pessoa assim, que amava muito o dinheiro. Mas é impressionante como a gente vê o verdadeiro arrependimento na vida dele. Quando ele fala que vai no versículo 8, ele diz o seguinte, a gente já leu, vamos ver novamente. Ele fala, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele abre mão de metade do que ele tinha. Alguém que amava profundamente o dinheiro, que acumulava riquezas, e não há problema em ser rico, a gente sabe disso. O problema aqui está no amor ao dinheiro. Ele resolve abrir mão de metade do que ele tem. Isso mostra um verdadeiro arrependimento. E a conversão é isso, né? A pessoa ela deixa o pecado, ela deixa aquelas coisas que o escravizam para seguir unicamente a Jesus Cristo. E ele vai além. Não é só metade dos bens. Ele era um homem riquíssimo, tinha propriedades, muito dinheiro guardado, provavelmente. E ele fala: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A lei judaica na época falava que dizia o seguinte: se você defraudou alguém ou roubou de alguém, você tem que devolver aquele dinheiro, deveria devolver aquele dinheiro e restituir 1/5 do valor como uma espécie de juros pelo prejuízo causado àquela pessoa. E aqui ele fala que ele resolve devolver 4 vezes mais. Então ele está abrindo mão de metade do que ele tem e ainda vai devolver quem ele defraudou, devolver 4 vezes mais para quem ele defraudou. Eu posso imaginar aqui a fila na porta da casa de Mateus, de Zaqueu, para receber esse dinheiro, né, das pessoas que ele havia defraudado. E a gente vê realmente esse verdadeiro arrependimento na vida de Zaqueu. Então, a conversão realmente é isso, ela mostra uma mudança de vida na vida das pessoas, e isso é evidente aqui. E Jesus fala o seguinte, né? Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E aqui Jesus confirma a verdadeira salvação na vida de Zaqueu, e através que a gente consegue comprovar através desse arrependimento. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E aqui tem uma afirmação muito forte para a gente, né? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele mostra isso primeiro com o mendigo e agora com Zaqueu. 2 pessoas que eram odiadas pela sociedade, desprezadas pela sociedade, um por ser pobre, cego, que não podia produzir nada ali para a sociedade, era deixado à margem da sociedade, ficava do lado de fora da cidade de Jericó, nem dentro da cidade ele está do lado de fora. E outro que era riquíssimo, mas tinha obtido riqueza de forma ilícita, de forma incorreta, e era odiado pela sociedade. 2 pessoas que a sociedade desprezava, odiava, e Jesus olha para essas pessoas com amor, o amor que só ele é capaz de transmitir, só o Evangelho é capaz de transmitir. E é interessante que ele, olhando para essas pessoas, ele resgata através da salvação. E o texto diz que ele veio para buscar e salvar o perdido. Nós que somos missionários, trabalhamos com a pregação do Evangelho. Asa de Socorro, que é uma missão que trabalha com aviões, levando missionários para aldeias, para comunidades isoladas, a gente tem esse único objetivo. O objetivo maior disso é que, através do Evangelho,
esses perdidos possam chegar à salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. A pessoa que acha que não precisa de Jesus, não precisa de nada, ele não vai ser atingido por esse Evangelho. Infelizmente, não. Mas o perdido, o pecador, o que entende que precisa de Jesus, é para essas pessoas. Geralmente são essas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer essa oportunidade, obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com vocês esse breve estudo. Que essa palavra fale ao seu coração de alguma forma, mostrando a importância que a gente não deve dar ao dinheiro. Nós não devemos amar o dinheiro. Devemos amar o Senhor Jesus Cristo, amar a palavra dele e amar o Evangelho, porque ele veio para salvar nós que somos perdidos.